Tivemos de interromper as informações trazidas pela Priscila Yazbek dos Estados Unidos para contar para vocês, breaking news aqui na CNN Brasil, que morreu hoje, aos 95 anos de idade, o autor Benedito Rui Barbosa. Segundo o boletim médico que foi divulgado pelo HC, a morte foi causada por complicações de insuficiência renal crônica. A gente relembra, né? Benedito é autor de novelas extremamente importantes como Pantanal, Renascer, O Rei do Gado e também de outros grandes sucessos. Então a gente está trazendo essa informação para vocês que chegou de momento, breaking news aqui na CNN Brasil. O autor Benedito Rui Barbosa morrendo, então, aos 95 anos. Autor de novelas, estava internado no Hospital HC, HC Cor, o Hospital do Coração, aqui em São Paulo. Apresentava um quadro clínico médico que foi se agravando de complicações de insuficiência renal crônica, tratava a doença, inclusive, há alguns anos, né? Já tinha um certo histórico de reinternações, segundo os médicos. A gente relembra, ele é natural aqui do interior de São Paulo, nasceu no dia 17 de abril de 1931, autor de várias grandes novelas, né, crônicas importantíssimas que marcaram época, teledramaturgia aqui, né? Ainda adulto acabou se mudando para São Paulo, passou uma curta temporada no interior e foi aumentando o seu repertório, essa vida muito conectada com o que vinha do interior do estado de São Paulo. Estreou em novelas importantes ainda na antiga TV Tupi, está aí para vocês, destaque no nosso site da CNN Brasil, mas como autor do Horário Nobre, esse sucesso tremendo se deu na novela Pantanal, na década de 90, uma novela extremamente importante, né? Um sucesso gigantesco. E aí, na sequência, ele produziu outras grandes novelas, Renascer em 93, também na TV Globo, né? Nesse período, ele foi se consolidando como um autor de grande expressão de novelas brasileiras, né? Explorava o ambiente externo, algumas sagas, né? Enfim. E aí, por fim, a gente tem aqui também, quem não se lembra, de Rei do Gado, em 1996. Tá aí, informação que chega pra gente, infelizmente, né? Trazendo a breaking news aqui na CNN Brasil. Lembrando que Benedito foi casado por 56 anos também com uma atriz, né? A Marilene Leonor Barbosa. Ela morreu também em 2014 em decorrência de um câncer. Ele deixa os filhos, Edmara, Edilene, Marcelo e Rui. Notícia que chega pra gente nesse finalzinho aqui de Novo Dia, 8 horas e 49 minutos. Infelizmente, tivemos de interromper as informações que chegavam dos Estados Unidos para trazer a vocês essa notícia triste. Morre o dramaturgo Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos, autor de vários e vários sucessos, várias novelas. Ele que estava internado aqui em São Paulo, no Hospital do Coração. O HC apresentava quadros, né, de insuficiência renal crônica, onde tratava nessa internação uma complicação, né, de insuficiência renal crônica. Estava ali travando essa batalha, apresentava, segundo os médicos que cuidavam da saúde do autor, já há algum tempo, né? Então teve ali uma série de repetições, voltava, né, um histórico recorrente de reinternações e, infelizmente, a gente confirmando a notícia e trazendo para vocês, morrendo o autor Benedito Rui Barbosa. Ele que nasceu aqui no interior do estado de São Paulo, tinha uma conexão muito grande com a vida tranquila, né, interiorana. Nasceu no dia 17 de abril de 1931, se mudou ainda na fase adulta aqui para São Paulo e foi autor de várias novelas extremamente importantes. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas informações que vão chegando para a gente. Responsável também, né, por personagens, é verdade, responsável por personagens extremamente importantes. Quem não se lembra de Juma, uma mulher que vira onça e defende da novela Pantanal, defende a natureza, simboliza a força bruta e a pureza da região pantaneira. Aliás, esse personagem era muito bom. Bruno Mezenga, do Rei do Gado, poderoso fazendeiro de gado que representa a modernização do campo, né? Esse personagem marcou época, né? Bruno Mezenga. José Leôncio, também da novela Pantanal, clássico Rei do Gado, um homem trabalhador, temperamento forte,
sem contar também Zé Inocêncio, da novela Renascer, um produtor rural baiano famoso por seu pacto com o Jequitibá e por sua luta para manter o poder da família, sem contar outros tantos personagens que marcaram uma geração, marcaram uma época incrível da novela brasileira. Tem aqui também um outro nome, deixa eu procurar aqui, relembrando. O senador Caxias, do Rei do Gado também, defensor da reforma agrária, destacou-se pelo forte engajamento político-social da trama. Tá aí, né, conexões que traziam pra gente. Hein, Jairo? O Jairo já está aqui comigo de novo. Você é fã de novelas, Jairo? Eu sou estudioso da história da televisão, né? O Jairo conhece tudo. Quando a gente vê o Benedito Rui Barbosa, o que eu acho muito interessante das novelas dele é que ele fazia um trabalho de campo. Sim. Ele tinha o hábito, então, de viajar e fez várias viagens ao Pantanal, ao interior aqui da região do estado de São Paulo e também ao sertão baiano para poder escrever essas novelas, como Renascer, O Rei do Gado, Pantanal. Pantanal, inclusive, é uma das novelas mais caras da história da televisão brasileira, cujo método de gravação era muito difícil, porque eles iam em loco, né? Iam até o local e, obviamente, as equipes de produção da TV Manchete, a emissora que exibiu a novela, ficavam principalmente no Rio de Janeiro. Mas né? Esse trabalho em loco ele é interessante porque fazia do Rui alguém tão diferente que trazia o que ele realmente vivenciava ali nessas experiências. Ele, nascido no interior de São Paulo, tinha essa vida bem arregada, né? Bem enraizada com o interior e gostava de colocar a mão na massa, não só produzir. Né? Exatamente, né? E foi justamente nesse trabalho de pesquisa de campo que ele leva esse tom de veracidade às suas histórias, né? A história como, por exemplo, do Rei do Gado, que foi exibido na TV Globo, ela mistura, né? Tudo aquilo que acontecia no interior do Brasil com questões sociais da época e também com a imigração italiana, né? Que é um dos temas prediletos de pesquisa do Benedito Rui Barbosa, por conta da sua história e também da sua família. Então ele imprimia isso nas novelas com o sotaque, com as características das falas locais e assim universalizava o que a gente assistia nas novelas. Mezenga. Exato, né? Era esse conflito que tinha entre os personagens, né? Dentro da novela, da família dos Berdinazzi, dos Mezenga, mas também tinha a Luana, que se envolvia com o Bruno Mezenga, que era uma mulher do interior, né? Falava com sotaque carregado, né? Mostrando as diversas facetas do Brasil. E ele sempre foi um ator que mostrou o interior do Brasil também, como isso funcionava, o Brasil profundo, né? Então, de longe, uma das principais marcas do Benedito ao longo da sua história na televisão. E para além disso também a caracterização dos personagens, né? A ambientação de onde essas novelas aconteciam. Por uma época sem tantas tecnologias, já tínhamos, obviamente, modernidades da televisão, mas não tínhamos o advento da inteligência artificial. Não. Então as gravações elas aconteciam realmente nesses locais, trazendo a sensação para quem estava em casa, né, de uma viagem incrível. A gente se transportava para esses locais e vivenciava ali essa relação com os personagens de uma maneira incrível. Não à toa, o resultado é que da história da TV Manchete, por exemplo, a novela de maior audiência foi Pantanal. Sim. Que depois foi reprisada, inclusive, no SBT. Já o que vale também para Rei do Gado, na TV Globo também, uma das novelas de maiores audiências. Renascer também entra nessa lista e tantas outras novelas que ele escreveu ou esteve envolvido, né? Terra Nossa, Mad Maria, enfim, uma série de produções que ele fez para a TV, fora o que ele também produziu para o cinema e também as demais adaptações de todas as obras do Benedito Rui Barbosa, um dos maiores autores, sem sombra de dúvidas, da teledramaturgia brasileira. E para além disso, né, Jairo, todas essas novelas que o Jairo mencionava, que a gente trazia aqui os nomes, esses personagens marcantes, emblemáticos, essas novelas que cruzaram as fronteiras, saíram daqui e foram transmitidas, divulgadas, enfim, mundo afora. Mundo afora, né? Por exemplo, tanto Renascer, mas principalmente O Rei do Gado, é uma novela que já foi exibida em diversos outros países que não falam língua portuguesa. Obviamente, as novelas foram dubladas, né? Para que pudessem ser exibidas em diversos outros países. Foram muitos os países que adquiriram os direitos de transmissão dessas novelas, né? E foram sucesso justamente por isso, né? Pela capacidade que ele tinha de trazer o que é de universal, o que é comum para todos nós, né? O conflito, o romance, mas sempre impondo o jeito brasileiro de falar, a característica brasileira de falar e principalmente a cultura brasileira naquilo que ele escrevia e assim apresentava. Com certeza, uma grande perda para a história da televisão brasileira.
Jairo Nascimento, um profundo conhecedor de televisão brasileira. E assim a gente vai encerrando e dando também adeus a essa referência, Benedito Rui Barbosa. Os nossos sinceros sentimentos aos familiares, aos amigos, aos fãs desse grande nome das novelas, da dramaturgia, teledramaturgia brasileira.